Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre história, especificamente sobre o povoamento da colônia. Ou seja, a distância entre Brasil e Portugal era muito grande. Como é que o rei de Portugal fazia para comandar o território conquistado? Quais os desafios que ele encontrava quando ele encontrou, quando tomaram conta do território tão grande que era o Brasil colonial? Então, olha só, é exatamente estudar e entender como aconteceu esse povoamento, a distância, né, Portugal e Brasil, e o território todo brasileiro, que era tão grande. Como mesmo administrar? Bom, então vamos entender o que significa administrar. Administrar é a ação de dirigir, cuidar ou planejar algo. É responsável por liderar funcionários, organizar datas e prazos. Então, administrar é parecido com governar. Saber administrar é a mesma coisa que administrar grupo, povo e lugar. Então, o rei era considerado como se fosse um governador, porque as responsabilidades deles eram parecidas. O rei administrava domínios coloniais, territórios que eram de Portugal mesmo a distância do reino, planejava gastos, fazia melhorias para a população, aplicava leis, administrava várias áreas, fazia algumas coisas à distância. Então, como a gente viu anteriormente, que foram as navegações que trouxeram europeus até a América, e que os interesses dos portugueses no território brasileiro eram de conquistar novos territórios, né? E também porque os primeiros contatos entre navegadores e os povos indígenas é o que deu início à história do nosso país. Como povoar é colocar indivíduos em um local antes desabitado, foi o que os portugueses fizeram. Mas, por que povoar um território onde já existiam povos? Porque para os europeus, povoar também significava tomar posse. Então, mais do que conquistar um espaço que não era desabitado, que é o que eles pensavam, povoar para os europeus significava tomar posse, né? Ter posse para eles. Então, para provar ao rei de Portugal que a terra pertencia aos portugueses, era necessário que essa posse, né, que essa terra, essa posse de terra, que ela fosse habitada por eles. Quem? Pelos portugueses, que defendiam os interesses da monarquia. O que é da monarquia? Do rei, tá? Então, para provar ao rei de Portugal que a terra pertencia aos portugueses, ele era necessário que ela fosse habitada pelos portugueses, porque defendia os interesses da monarquia, ou seja, do rei, tá? Mas os indígenas não podiam fazer esse trabalho, né? Por quê? Porque não eram portugueses, porque não representavam o rei, entre outros. Por isso, precisava povoar a nova terra encontrada. Quem? Os portugueses e não os indígenas, porque eles não respondiam para o rei, e sim os portugueses. Então, os portugueses é que tomaram posse, porque eles conseguiam defender todas as exigências dos reis, do rei, aliás, de Portugal, que era um só, do rei. Isso evitaria que nova nação europeia invadisse e dominasse o território, né? Então, essas terras novas, os territórios, eram valiosos. Por quê? Porque se transformavam em colônias de onde eles retiravam riquezas para dar lucro, dinheiro. Então, essas terras novas, elas eram muito importantes, porque elas se transformavam em colônias para que eram riquezas, né? De onde tiravam riquezas para trazer lucro, dinheiro. Então, vamos entender como é que funcionava. Povoar terras novas para os portugueses significaria proteger os locais para que outras nações europeias não invadissem, transformando em colônias. E quando transformavam em colônias, eles conseguiam, os portugueses, retiravam riquezas para ter lucro para o rei, né? Ou seja, dar dinheiro para o rei, tá? E quais outros povos poderiam tomar posse se os portugueses não tivessem povoado? Os franceses, os holandeses, espanhóis, os ingleses. O rei de Portugal, que era o Dom João III, deu a homens nobres de sua confiança total, aos portugueses que eram nobres e de total confiança dele, a função de povoar e cuidar do território brasileiro.
Então, de 1534 até 1548, foi implantado no Brasil uma forma de administrar com base na concessão, doação de terras divididas em territórios, em outras terras, entre os governantes. Esse sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias. Então, vamos entender como é que eram as capitanias hereditárias? Primeiro, capitanias eram longas faixas de terras concedidas, doadas aos capitães donatários. Essas capitanias eram controladas pelos capitães donatários, que eram os donos dessas terras. Então, as capitanias doadas pelo rei, que eram as terras, olha aqui, ó, as capitanias doadas pelo rei, tá vendo, ó? Foram se dividindo em outras terras, né? Foram concedidas, eram longas faixas de terra concedidas e doadas aos capitães donatários, né? Então, essas capitanias doadas pelo rei, era garantida aos capitães a posse da terra. Então, eles tomavam posse. O poder era deles, dos capitães donatários. Mais tarde, passariam aos seus descendentes quando eles morressem. Por isso, hereditárias, tá? Então, por que passariam para seus filhos, netos, como herança? Por isso, hereditárias. Porque passariam, quando morressem os capitães, donos dessas terras, para seus filhos, netos, como herança. Isso tudo aqui se chama sistema de capitanias hereditárias. Vamos repetir? As capitanias, que eram faixas longas de terras doadas pelo rei, eram doadas para quem? Do rei para os capitães donatários, para garantir a posse de terra, ou seja, que ia ser dos portugueses. Mais tarde, quando esses capitães donatários morressem, passariam aos seus descendentes. Por isso se tornariam hereditários, porque passariam para os filhos, netos, os descendentes deles, como herança. Por isso, o sistema foi conhecido como capitanias hereditárias. Os capitães donatários, que eram os donos dessas terras, dessas faixas de terras, eles tinham muito dinheiro, eram dispostos a fazer grandes negócios no novo continente, tinham deveres de governantes como defender a capitania, que era a terra, expandir, aumentar a fé cristã, cuidar de todos os habitantes, inclusive os indígenas, desenvolver a agricultura, a principal agricultura e fonte de riqueza, que era a cana de açúcar. Além disso, eram oferecidos benefícios aos capitães donatários. Eles tinham direitos. Quais direitos? Eles ganhavam dinheiro com o negócio do pau-brasil, né? Escravizavam e vendiam índios, cobravam impostos em rios e portos e, principalmente, doavam porções de terras que a gente chamou de sesmarias. Então, o que eram as sesmarias? As sesmarias é quando os capitães donatários dividiam as capitanias, que eram longas faixas de terra, em pedaços menores, né? Em sesmarias, porque os locais eram tão grandes, as faixas de terra eram tão grandes, muito extensos, que ele não conseguia, os capitães donatários não conseguiam cuidar sozinho. Então, eles poderiam doar para qualquer pessoa, desde que o escolhido tivesse condições de produzir a cana-de-açúcar e dar lucro para Portugal, ou seja, dar dinheiro, tá? Bom, poucas capitanias tiveram sucesso com as capitanias hereditárias, com esse sistema, né? E a maioria fracassou. Por quê? Porque faltava recursos, condições dos capitães para governar e administrar. Faltava comunicação entre as capitanias, né, que eram as longas faixas de terra, entre os capitães e reis, né? E também tinha a famosa resistência dos indígenas que não aceitavam o domínio português ou a escravidão. Então, com isso, os indígenas se revoltaram e promoveram ataques às capitanias. Então, muitos capitães
morreram em combates com os indígenas. E outros capitães não se interessaram em vir para a América. Então, apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente é que foram capitanias que se desenvolveram, que se prosperaram. Posteriormente, a Bahia é que cresceu. Então, olha só, aqui as únicas capitanias que conseguiram prosperar e se desenvolver foi Pernambuco e São Vicente. Posteriormente, foi a capitania da Bahia. Bahia assim, tá, gente? Que se escreve. Bom, com o fracasso, Portugal resolveu mudar a forma de administrar o Brasil. Então, ele abandonou as capitanias hereditárias e, em 1549, Dom João III, que era o rei de Portugal, decretou no Brasil o governo geral. E o que era o governo geral? Ele servia para ajudar as capitanias hereditárias. Dessa forma, aumentava o controle sobre a colônia, produzia mais riquezas para Portugal e evitava a invasão de outros povos, como franceses e holandeses. Em março de 1549, o que hoje seria a Bahia, chegou o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza. Olha ele aqui, ó, Tomé de Souza. Né? Com ele vieram mais 3 pessoas com cargos auxiliares: o capitão Mor, o ouvidor Mor e o provedor Mor. O capitão Mor cuidava da defesa do território, protegia o território, as terras. O ouvidor Mor cuidava da justiça e o provedor Mor cuidava das finanças, das riquezas. Capitão cuidava da defesa, ouvidor cuidava da justiça, provedor cuidava das finanças, que eram as riquezas, um conjunto de recursos ou patrimônio de um governo ou de uma empresa, tá? Então, desembarcaram também com o primeiro governador-geral funcionários da coroa portuguesa, carpinteiros, jesuítas, padres jesuítas, que eram responsáveis por ensinar a fé cristã, os degregados, né, que eram pessoas que tinham sido expulsas de Portugal por não respeitarem as leis. Então, a partir do governador-geral, que foi o novo sistema de administração, a administração colonial começou a se organizar melhor. O processo de povoamento se intensificou e aí foi garantido maior segurança e prosperidade para a colônia. Portanto, o governo geral foi criado para resolver o problema da administração geral. Tá bom, pessoal? É isso aí, tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.